Cordialmente, boa tarde a todos e a todas aí, né? Bora mais uma live aí, essa live sessão e resolvendo, né? Todos os problemas, né, do Enem aí que você possa ter tido no Enem de 2021. Então, nessa live, o intuito é te ajudar, né, a resolver todas as questões de física, né, de maneira ali não só te mostrando a resolução da questão, mas te mostrando a matéria, né? O contexto histórico, se caso tiver alguma aplicação, de maneira que você consiga entender, né? Aprender de fato, né? Para não errar mais esse tipo de questão em algum outro vestibular ou no próprio Enem, né? Que você possa estar fazendo. Entendidos? Muito bem, bora lá então falar aí agora o seguinte, ó. Deixa eu só fazer uma transição aqui rapidinho. Bora para essa cena aqui, ó, do meu whiteboard prontinho, junto e misturado aí. Ó, vamos lá falar de eletromagnetismo. Só que a primeira coisa que eu quero falar para você de eletromagnetismo, né, é o seguinte. Por que é importante estudar eletromagnetismo? Os alunos adoram perguntar assim, ó, professor, cai muito? A resposta é, não cai muito. Porém, cai sempre, velho. Aí eu te pergunto, você pode se dar o luxo, você que quer um curso concorrido, você que almeja uma federal, você pode se dar o luxo de estudar uma matéria que não cai muito, mas que cai sempre? Você pode se dar o luxo de não estudar ela? A resposta é não, velho. Você tem que estudar. Eletromagnetismo, mesmo não caindo muito, cai em praticamente todas as provas. Todo ano tem uma questão, ou às vezes duas, no máximo duas. E você não pode deixar, nem te dar o luxo, eu não vou acertar uma questão de eletromagnetismo porque eu não quero estudar essa matéria, ou porque eu não preciso dessa matéria. Não é assim que funciona. Você tem que tentar acertar o máximo de questões possíveis, inclusive de eletromagnetismo, tá bom? Então, se você pretende, né, passar, né, em medicina, aumentar sua nota em ciência da natureza, passar no curso dos seus sonhos numa federal, você tem que estudar eletromagnetismo, você não pode deixar de estudar ela. Entendidos? Mas o que de fato, né, é esse eletromagnetismo? Bora lá aí, ó. Eletromagnetismo, gente, é a junção. Ó, eletro significa eletricidade. Então aqui, ó, é a junção da eletricidade, opa, ficou muito feio aqui, eletricidade com o magnetismo, gosto de ter escrito aqui, ó, magnetismo. Então essa junção aconteceu quando? Ela sempre houve? Não é sempre que teve essa junção da eletricidade com o eletromagnetismo, né? Até, né, desde a China, da China antiga, inventando lá as bússolas, os fogos de artifício, né? Tem muitas invenções assim sensacionais lá que vem do, do Oriente, da Ásia, né? Da Ásia, do Oriente Médio. Então, desde essa época, já existia o magnetismo. Então, o magnetismo ele é um assunto muito antigo. Na Grécia Antiga, numa região chamada Magnetita, eles encontraram lá uma pedra, e essa pedra ela conseguia atrair algumas outras rochas. As rochas que possuíam ferro, níquel, cobalto, ela conseguia atrair. Então, esse é o magnetismo, né? Um ímã ali, por exemplo, o ímã de geladeira na sua casa, ele tem um ímã ali, então está relacionado a magnetismo. As bússolas, né, para orientar a pessoa ali, principalmente nas navegações, porque a Terra também tem um campo magnético. Então existia o estudo do magnetismo. Pronto, estudo muito antigo. Em conjunto com esse estudo muito antigo do magnetismo, começou a surgir a eletricidade. A eletricidade era observada também pelos gregos antigos através lá de uma resina chamada âmbar, que conseguiam atrair alguns objetos. E pouco tempo depois, né, alguns anos depois, ali, pouco depois do Renascimento, ali na era do Renascimento ainda, a eletricidade começou a ganhar um destaque maior. E começaram, né, Alessandro Volta inventou a primeira pilha, Benjamin Franklin, ele inventou os para-raios, ele viu que os raios é uma descarga elétrica, então, ou seja, é eletricidade. Só que a galera achava o seguinte, achava que eletricidade é uma coisa e campo magnético é outra coisa, né? O magnetismo é outra coisa. Até que em 1820, um físico francês chamado Ørsted, acidentalmente, olha que loucura, velho, acidentalmente, ele esqueceu uma bússola debaixo de um fio, né, de um circuito elétrico. Então imagina aqui, ó, por exemplo, ó, tem um polo positivo de uma bateria, aqui é o polo negativo de uma bateria, e aqui, ó, tem um circuito elétrico aqui. Pronto.
E ele foi esqueceu aqui de baixo aqui, ó, uma bússola. E quando ele fechava o circuito aqui, começava a passar uma corrente elétrica, a corrente elétrica sai do polo positivo em direção ao polo negativo, lembrando que corrente elétrica é representada pela letra I. Quando ele viu, passava uma corrente elétrica, essa bússola aqui, ó, ela mudava de posição, ela se movimentava, ela se orientava. Aí ele falou na época assim, ó, uai, velho, que doideira é essa? Aí ele começou a perceber que a eletricidade ali gerava um campo magnético, por isso que a bússola mexia. Então, em 1820, né, foi descoberto que corrente elétrica gera campo magnético. Para quem não sabe, beta aqui, ó, significa campo magnético. Campo magnético. Prontinho. E por que eu estou falando, né, desse contexto histórico para você, falando aí da eletricidade, né, depois falei do magnetismo, da eletricidade, aí chegou em 1820, aí um cara chamado Ørsted, ele descobriu, né, que a corrente elétrica era capaz de fazer movimentar uma bússola, ou seja, a corrente elétrica gera um campo magnético, que a bússola é orientada pelo campo magnético. Isso é muito importante porque eu sei que você, aluno, tem medo de aprender matéria, né? Nem sempre sabe por onde começar, né? E a dica que eu te dou é o seguinte, tenta pelo início. Tira um tempinho para você conhecer um pouco a história ali, de onde começou essa questão de eletromagnetismo. E aí, quando você coloca esse contexto histórico, você vai ver que o ensino da física tende a ficar muito mais facilitado, sabe? Você vai conseguir entender a matéria, você começa a aprender a matéria de maneira mais sólida, e essa solidificação da matéria vai fazer você ganhar confiança no dia da sua prova. Vai fazer você chegar lá e falar assim, opa, essa questão aqui eu consigo fazer, isso aqui não é problema para mim não. Inclusive, no meu ponto de vista, assim, eu acho que o contexto histórico ajuda, facilita significativamente até para decorar a fórmula, memorizar fórmulas. Quando você vê, opa, nessa época que surgiu essa fórmula aqui, ó, aí você vai lá e escreve a fórmula, né, vê de onde que ela veio, coloca o nome de cada grandeza lá direitinho, bonitinho, né, e começa a aplicar ali nos exercícios, e de maneira natural, essa fórmula vai entrando na sua cabeça. Entendidos? Então isso é muito, muito importante. Eu acho esses detalhes assim, de maneira muito significativa para ajudar no seu aprendizado. Muito bem. E agora sim, vamos falar do que realmente caiu, né, lá na prova, né? Então, a gente está dentro de eletromagnetismo. Lembrando que o eletromagnetismo surgiu em 1820. É uma ciência, né, relativamente recente, né? 1820 não está tão distante da gente aí hoje. Tá o quê? 200, né, anos, então tá de boa, 201 anos apenas. E aí, a questão que caiu no Enem, do Enem 2021, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, é sobre a força elétrica, força magnética no interior, né, gerada, né, por cargas elétricas em movimento no interior de um campo magnético. E aí, vamos lá então, né, ver como é que funciona isso aí, ó. Vou dar uma ampliada aqui para ficar melhor para você visualizar, ó. Seguinte, aqui tem um ímã, tem um polo norte, aqui tem um polo sul, e o campo magnético, ele sai do norte e chega no sul, tá bom? Então, primeira coisa importante, só pegar uma canetinha vermelhinha aqui, para ficar melhor pra gente falar aqui, ó, pronto. Ó, campo magnético, isso aqui é uma coisa que você tem que saber, ele sai do norte e chega no sul. Então, tem um campo magnético aqui, ó, daqui pra cá, e o campo magnético gerado pela letra beta. Pronto. Então tem um campo magnético aqui. E aí eu vou lançar uma carga. E ao lançar uma carga no interior de um campo magnético, ó, ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ó, quando ele chegar aqui, essa carga aqui, ela vai sofrer uma força magnética. E essa força magnética que eu vou ensinar vocês agora. Então, ou seja, ó, tem um campo magnético, que é a região entre os ímãs, que eu estou mostrando aqui, né, eu escolhi ímãs, e aí eu fui e lancei uma carga. Então, ou seja, tem uma carga elétrica, lembrando que tem carga positiva e negativa. Então, tem cargas elétricas em movimento, e essa carga em movimento, ela vai, né, penetrar no interior de um campo magnético. É isso que vai acontecer agora, entendidos? Então, e agora, eu vou te falar o seguinte, agora você já entendeu o que a gente vai estudar nesse momento. E é isso aqui que caiu no Enem de 2021. E o que eu vou fazer agora aqui com você é
a partir dessa explicação aqui, fazer você começar a ganhar confiança na física. De tal maneira que você vai conseguir resolver a questão do Enem de 2021 sozinho daí da sua casa. E é essa confiança que eu quero que você adquire. Eu quero que você veja que é super possível aprender física, véio, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E assim você, né, começando a aprender física, começando a ganhar confiança, é assim, ó, um passo para você passar numa tão sonhada federal. Entendidos? Então vamos lá, ó, como é que funciona, né, essa força magnética? Para a gente encontrar a força magnética, existe uma coisinha chamada regra do tapa. E é sempre com a mão direita, sempre com a mão direita. Eu vou dar um zoom nessa mãozinha aqui, ó. Primeiro que eu fiz uma obra de arte aqui, né? Fala sério, velho. Ficou bonita essa mãozinha minha aqui, ó. Então tá aqui. E aí é o seguinte, você vai sempre deixar sua mão bem aberta. Isso aqui é uma luvazinha preta, não assustem. Vai deixar sua mão bem aberta. E os dedos será o sentido do campo magnético. Então os dedos aqui, ó, é o sentido do campo magnético. Pronto. Já o polegar aqui, ó, vai ser o sentido da velocidade da carga. Sentido da velocidade da carga. Prontinho. Tá aí. Então eu tenho o sentido da velocidade da carga e o sentido, né, do campo magnético. Beleza. Velocidade é a letra V, né? Letra V aqui, ó. V de velocidade. Pronto. Aí vai ser o seguinte. Se a carga for positiva, você vai bater com a palma da sua mão. Então você dá um tapa aqui, ó, com a palma da sua mão, ó, aqui, ó. Se caso eu tiver uma carga positiva. Então, esse aqui é o sentido da força magnética, Fm é a força magnética, se a carga for positiva. Agora, se eu tenho uma carga negativa, eu vou bater com a parte de trás da minha mão. Então, ó. Então, aqui é a força magnética quando temos uma carga negativa. Pronto. Prontinho. É isso. Pronto, acabou. Agora que eu tenho a força magnética e tem também a força magnética para cargas positivas e para carga negativa, a gente vai treinar aqui, ó, do lado. Vamos lá, ó. Vamos lá, fiz um desenho 3D só para ver como é que fica aí, ó. Vamos lá. Tem uma carga que foi lançada, então a velocidade está para a direita, o campo magnético está para baixo. Então vamos lá, vou até tirar minha luva aqui para você ver comigo, ó. Ó, o campo magnético está para baixo, tá para baixo. Pronto. A força magnética aqui tá para direita. Eu vou ter que olhar aqui, deixa eu ver como é que fica. Para direita. Eu não sei se vai ter espelhado para vocês. Não sei. Mas você vai entender a ideia. O importante é você entender a ideia. Tomara que não esteja espelhado. Então, ó, o campo magnético está para baixo, então eu vou pegar meus dedos com a mão aberta, mão direita aberta, e vou apontar ele para baixo. Pronto, fiz isso. Agora eu vou pegar a velocidade ali, ó, e vou apontar ela para cá, para a direita, ó. Eu bato com a palma da minha mão, ó. Então, vai estar entrando na tela. Entrando na minha tela aqui, ó. Estou olhando para minha tela. No seu caso, vamos supor, imagina o computador seu aqui, ó. Aí você está vendo o campo magnético descendo. Ah, então tá para cá. Aí a velocidade está para cá. Então eu vou pegar meu polegar e vou fazer isso aqui, ó. Pronto. E agora eu vou bater com a palma da minha mão, porque a carga é positiva. Então, para lá. Se ela fosse negativa, para cá. Seria com a parte de trás da minha mão. Pronto. É assim que funciona. Ah, professor, eu acho que eu peguei. Então quer dizer que a força magnética está entrando no seu monitor? Tá, exatamente. A força magnética está aqui, ó, entrando no monitor, ó. Lá no fundo, ó. Força magnética. Pronto. Então o que aconteceu com essa carga, então? Percebam que ela estava em linha reta, em movimento retilíneo uniforme, em linha reta. Quando ela penetrou aqui numa região de campo magnético, ela parou de ficar em linha reta, ela sofreu uma força magnética lá para dentro. Então ela começou a sofrer um desvio, ó. Ela sofreu um desvio lá para dentro, tá vendo? Então ela começa a sofrer um desvio e passa a descrever um movimento circular uniforme. Pronto. Ah, que legal. Prontinho, velho. É só isso. É só isso, acredite ou não. E aí tem uma observação aqui que eu acho muito importante sobre essa força magnética, porque essa força magnética,
ela não tem a função de aumentar ou diminuir a velocidade. Porque, de maneira geral, né, quando a gente tem uma força magnética, uma força, a gente aumenta ou diminui a velocidade. Mas, nesse caso aqui, a força magnética não causa um desvio na carga, mas altera... ficou falta... Esse não aqui não existe, não, pera aí. Pronto. Então, a força magnética não causa um desvio na carga, mas altera a sua velocidade. Pronto. Então, é isso que acontece com ela, a força magnética. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Very good. Deixa eu só fazer isso aqui, ó, para você enxergar melhor essa parte aqui. Pera aí. Nossa Senhora. Pronto. Agora sim. Você consegue ler tudo aí, né? Deixa eu ver. Ficou bom, ó. Então, a força magnética não causa um desvio. Causa um desvio na carga, mas... A força magnética causa um desvio na carga, mas não altera o módulo... Meu Deus, que confusão da porra. Ó, a força magnética causa um desvio na carga, mas... Tá certinho um não aqui, viu, gente? Foi mal. Não altera... Vou deixar aqui mais completinho. O módulo da sua velocidade. Então, a força magnética causa um desvio na carga, mas não altera o módulo da sua velocidade. Ou seja, a força magnética vai fazer o objeto fazer uma curva, tá bom? Mas não vai aumentar ou diminuir a velocidade. O objeto chegou aqui, por exemplo, ó, com 20 metros por segundo. Então, ele vai começar a fazer uma curva e vai ficar o tempo todo com 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo. Pronto. Porque a força magnética ela não causa alteração no módulo, no valor numérico. Apenas muda a direção da carga. Entendidos? Vamos fazer um exemplozinho aqui rapidinho aí, ó, agora, antes de falar da fórmula. Não, vamos falar da fórmula primeiro. Para encontrar o módulo da força magnética, como é que faz? Ó, para encontrar o módulo da força magnética, basta você pegar o campo magnético, que é dado em Coulomb, lembra que... Opa, foi mal. Campo magnético, que é dado em Tesla, multiplica pela carga, que é dada em Coulomb, vezes a velocidade, que é dado em metro por segundo, e multiplicar, né, pelo seno do ângulo θ. A unidade de medida é o Newton. A unidade de medida dessa força magnética é o Newton. Pronto. E aí, é assim que funciona. Ah, professor, que fórmula feia. Não é, gente. Olha só o macetezinho para ela, ó. Boi quer vaca sem teta. É um boi exótico, né? É um bom boi exótico. Então, boi quer vaca sem teta. Só que o mais legal é o seguinte. De maneira geral, a carga vai estar chegando no campo magnético perpendicular. Então, ó, o ângulo é 90 graus. Então, de maneira geral, o ângulo θ é igual a 90 graus. Então, ó, vamos lá. Você deve saber aí, ó. Você que está me assistindo agora, ó. Quanto que é o seno de 90? É igual a 1, correto? É igual a 1. Então, vai ficar, ó, força magnética é o boi quer uma vaca. Aí, vezes 1, só que 1 é omitido, nem precisa colocar ele. Então, de maneira geral, a fórmula que você vai utilizar o tempo todo é essa aqui, ó. Olha que maravilha. Força magnética é o BQV. Né? BQV. O boi que é vaca. Boi que é vaca. Boi que é uma vaquinha. Não precisa ser sem teta, não. Pronto. Pegou o campo magnético, vezes a carga, vezes a velocidade. Tá aí. Né? Lembrando, campo magnético, a unidade de medida é Tesla, T de Tesla. A carga é C de Coulomb e a velocidade é metro por segundo. E a unidade de medida... E tá aí. É isso, gente. Então, de maneira geral é assim. Percebam que o θ, né? Quem que é o θ? O θ é o ângulo entre os dois vetores. Quem são os dois vetores? Os vetores é o campo magnético e a velocidade. Então, o ângulo entre os dois caras aqui, entre esse cara e esse cara aqui, ó. É o ângulo entre os dois. Agora, ó, olha só no desenho aqui, ó. Voltando aqui, pera aí, ó. Olha no desenho. Olha a velocidade. A velocidade estava como? Deixa aqui no ladinho aqui, ó. Para cá. E o campo magnético? Para cá. Tá vendo? 90 graus, que é o normal, é o comum. Então, de maneira geral, é assim que vai estar, não precisa preocupar muito. Se foi dado o ângulo θ, você vai lá e coloca o seno do ângulo θ. Boi que é vaca vezes o seno do ângulo θ, que vai dar bom, não tem erro não. Entendidos?
Muito bem. Então é assim que a gente encontra o módulo da força magnética. E eu acho que agora, né, a gente pode ir, né, vou fazer um exemplo rapidinho aqui, só para garantir que você está pegando isso aqui mesmo, a questão de força magnética. Quer ver? Vou fazer um exemplo aqui. Ó. Exemplo. Ó, vamos pegar um campo magnético entrando aqui, ó, por exemplo, um campo magnético entrando. Para quem não sabe, umas coisinhas interessantes aqui de saber, né? Algumas nomenclaturas que você vê no inicinho de campo magnético, né? de eletromagnetismo. X significa entrando. Então vamos colocar aí, ó, X significa entrando. Entrando no seu monitor, está indo lá para o fundo. Já a bolinha significa saindo. Saindo. Pronto, X é entrando e bolinha saindo. Lembra disso, tá bom? Saindo do seu monitor. Então, um macetezinho para você lembrar que X é entrando, bolinha saindo. É você lembrar de uma flechinha. Pronto, uma flechinha. Aí nessa flechinha aqui, ó, coloca duas pessoas. Coloca uma pessoa aqui. Esse aqui é um olho de uma pessoa, viu, gente? Um observador aqui. E um outro observador aqui, ó. Pronto. Esse observador aqui de baixo, ele vai estar vendo a bundinha da seta, da flecha. Ele vai estar vendo o xizinho. É onde coloca as peninhas ali para encaixar na cordazinha do arco, né? Do arco e flecha. Então ele está vendo isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um xizinho. Então está se afastando do olho dele. Então, ó, está se afastando do olho e entrando lá no meu monitor. Já esse aqui, ó, vai estar vendo a bolinha aqui, ó, a pontinha de cima da seta aqui, ó. A bolinha, tá vendo? Então está se aproximando do olho dele. Então, se aproxima do olho dele é porque está saindo do monitor em direção ao meu olho. Pronto. Aí você vai lembrar, ó, que bolinha é saindo e que xizinho é entrando, né, na superfície do seu papel lá no dia da sua prova ou no seu monitor, se for um Enem digital. Pronto, é isso. Então tem um campo magnético aqui, ó, entrando. E bora lá fazer. E eu estou colocando uma cargazinha, deixa eu ver aqui, uma carga negativa, vertical para cima. Tem uma carga negativa vertical para cima. Pronto. Tá aí. Encontra para mim a força magnética. Bora lá, rapidinho. Ó, pega a mão, regra do tapa, né? Pega a mão, com a mão esticada, você vai pegar os seus dedos e colocar lá pro fundo lá, ó, do meu monitor, né? Seu monitor tá aqui, opa, tá no fundo, tá entrando. Então meus dedos aqui, que é o campo magnético, tá entrando. A velocidade é para cima, então vou fazer isso aqui, ó, correto? Então tá seu monitor aqui, você está fazendo assim agora, tá assim. Está assim no seu monitor, ó. Aí agora, eu percebo que a carga é negativa. Carga negativa, vamos olhar a mãozinha aqui, ó, a mãozinha aqui, ó. Se a carga é negativa, eu bato com a parte de trás da minha mão, tá vendo? Se ela é positiva, com a parte da frente, né? A palma da minha mão. Pronto. Então, eu vou bater com a parte de trás da minha mão. Então, ó, fazer isso aqui, ó, bater do vertical, ó, pá. Aqui eu tô olhando aqui, ó, tá assim, ó. Então a força magnética está para cá. Se estiver espelhado no seu, vai estar oposto, né? Mas isso se adapta aí na sua casa, pelo amor de Deus. Então aqui, ó, tem uma força magnética que vai estar para cá, ó. Pronto. E aí o que vai acontecer com a carga? Ao invés dela ficar em linha reta aqui vertical para cima, ela vai sofrer um desvio em direção à força magnética. Pronto. Aí depois, se ela sair do campo magnético aqui, ela vai continuar, né, pela sua tangente. Por exemplo, aqui, ela chegou aqui, ó. Agora vamos dar uma aprofundadazinha, legal isso, ó. Chegou aqui. Se ela chegou aqui, ó, ela chegou aqui, ó. Então ela vai continuar em linha reta aqui para cima. Vai rolar isso. Esse aqui é o movimento, né, da carga. Se ela sair do campo magnético. Se ela não sair do campo magnético, ela continua fazendo uma curva. Pronto, é isso. Agora sim, bora lá fazer a questão do Enem 2021. Olha lá. Questão 105 da prova azul, viu, gente? Aqui, a minha referência aqui dessa aqui é a prova azul. Azul do Cruzeiro. Vamos lá. Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulos e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida isolante na forma de haltere. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade numa região em que tem um campo magnético horizontal uniforme.
da esquerda para a direita. Opa, foi dado o campo magnético aqui, ó. A imagem representa o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade G, que atua na região. Ah, bacana. Então, acabei de ver aqui. Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema, no momento inicial em que as cargas penetram na região de campo magnético, está representado em... Então, aqui estão as alternativas aqui, ó. Deixa eu deixar menorzinho para você ver as alternativas. Pronto. Letra A, B, C, D, né? O que você acha que vai ser aí? Deixa eu ver aqui. Também está mais ou menos enquadrado. Vamos lá então, ó. Como é que faz essa questão? Ó, gente, olha só. Eu vou abandonar, né? Ó, foi falado aí, a imagem representa, o visto de cima, o diagrama esquemático, as forças magnéticas, o sistema movimento sob a ação da gravidade. E a gravidade, olha só, o xzinho entrando, não é? Eu acabei de falar para vocês, ó, xzinho é entrando. Ah, então a gravidade está entrando, sim. Xzinho significa entrando, pronto, entrando. Então, você vai, e o que está entrando agora? É a gravidade. E não é a gravidade, olha só, olha a minha caneta. Se eu abandonar a minha caneta, vai fazer o quê? Vai cair, vai ganhar um movimento para baixo. Por quê? A gravidade está para baixo, então a gravidade faz aparecer o quê? Uma velocidade. E o objeto começa a ganhar velocidade. Então a gravidade está para baixo, né? No caso aqui, ó, tá entrando, a gente está vendo de cima, é como se estivesse vendo de cima assim, ó. Ah, tô vendo aqui as cargas. Ah, tá vendo? É o mesmo que eu olhar para minha caneta aqui, ó. Aí tem uma bolinha aqui, outra aqui, ó. A gravidade está para baixo. Aí quando eu abandonar, o que vai acontecer com esse haltere aqui, ó? Que é igual a minha caneta? Vai cair. Então a velocidade está o quê? Está para baixo. Nesse caso que está entrando na tela. Então, quem que está entrando? É o campo magnético ou a velocidade? É a velocidade, né? Porque a gravidade causa velocidade, né? Então, isso aqui é óbvio, né, cara? Só abandonar uma coisa. Por que as coisas caem? Porque tem uma gravidade. E quando as coisas caem, o que acontece com as coisas? Aumenta a velocidade. É o óbvio. Você tem que trazer aí o seu dia a dia para a física, porque senão vai ficar difícil de aprender. E aí vai rolar o seguinte, ó. Tem aqui uma gravidade, e a gravidade... ela gera a velocidade. Então, a velocidade está para baixo. Então, aqui para baixo, ó, tanto aqui, está a velocidade. Velocidade. Só que a velocidade é o polegar. Então, ó, vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar meu polegar aqui para a tela. Ó, para a tela aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Tem um computador de vocês, né? Você vai virar seu polegar para a tela. E o campo magnético está horizontal para a direita. Ah, então horizontal para a direita, tá para cá, tá vendo? Aí você vai fazer a regra do tapa, velho. Olha que fácil. Ó, vou fazer primeiro com a negativa. A negativa tá aqui, ó. Tá aqui, entrando, velocidade entrando, campo magnético para lá. Negativo eu bato com a palma da minha mão, para cima. Ah, então a força magnética da carga negativa vai estar para cima? Sim, vai estar para cá, ó. Força magnética. Agora tenta fazer sozinho na sua casa. Dá um pause no vídeo e faz aí, ó. Rapidão aí da carga positiva. Prontinho, fez? Ó, velocidade, o campo magnético tá para cá, né, para direita. Ó, a velocidade, né, tá entrando, que é o xzinho, a favor da gravidade. Só que agora é a carga positiva. Se é carga positiva, palma da mão. Então tá para cá, ó. Tá aí a força magnética. Inclusive, ele vai descer girando, curiosidade, vai descer girando, vai ficar girando aqui, ó. Vai ficar caindo e girando. Muito louco isso, né? E qual que é a melhor resposta? Letra A, né? Aqui, ó, a força magnética, ó. A da positiva para baixo, aqui, ó, véio. Pronto. É saber a regra do tapa, só isso. É treinar um pouquinho, gente. Se chegar no dia da prova, você consegue fazer esse exercício, tá bom? Então, essa foi a questão de eletromagnetismo no Enem 2021. Entendidos? Qualquer coisa, comenta aí em que você gostaria de que eu ensinasse você aqui nesse mundo virtual, aqui no YouTube, no Instagram, né? Nesse mundo aí onde eu tento ajudar os meus alunos a acertar 12 de 15, né, em física no Enem. Tento não, né? Eu consigo, né? O que mais tem é provas aí de alunos que nunca falava pra mim, né? Que nunca conseguiu aprender física, que era um bicho de 7 cabeças. Aí foi lá, estudou comigo e no final, né? 12 de 15 em física no Enem. Entendidos? Gente, muito obrigado. Valeu. Até a próxima.